Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim falar um pouco de como foi a minha experiência dentro da universidade pública, em específico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Antes de entrar na universidade pública, eu fiz um cursinho pré-vestibular e foram aproximadamente 3 anos. Eu saí do exército, entrei pro cursinho e logo começaram aqueles papos de que a universidade pública era uma maravilha, de que era a elite do ensino, de que as universidades privadas elas ficavam abaixo, né? Ou seja, as pessoas eram menos inteligentes porque estudavam dentro de uma universidade privada e porque as provas eram muito fáceis, passava quem pagava. O que eu acredito que é uma grande bobagem, assim, depois de ter passado na universidade pública e ter visto de que, na verdade, se falava isso que era pelo fato de querer se vender cursinho, né? Quanto mais tempo tu reprovar e ficar dentro do cursinho, mais os cursinhos pré-vestibular ganham dinheiro. Mas dentro da universidade pública, assim, nos primeiros semestres, o que eu notei, eu fui primeiro para quando eu fui para o IFCH, eu fiz uma bolsa trabalhando com informática, conserto de computadores e formatação, que era para ganhar um dinheirinho, né? E eu tomei um susto lá, porque eu não estava esperando tamanha misandria dentro da universidade, né? Tamanha gente com a mente fechada e só buscando se promover politicamente dentro da universidade, né? Promover pautas políticas dentro da universidade, ou seja, a educação ficava por segundo plano. Mas quando eu comecei a fazer essa bolsa, eu lembro que eu escutava ideias muito radicais dentro daquele núcleo lá do IFCH, que é o Instituto de Ciências Humanas, Sociais Humanas, que deve ser Instituto de Ciências, é alguma coisa assim. E ideias que se falavam, e uma vez eu escutei no Inferninhos da Letras, uma menina dessas me falando sobre campos de extermínio para homens e fecundar óvulo contra o óvulo, né? Que era a ideia de que se tinha de que os homens precisavam ser exterminados da Terra, ou seja, o homem era um problema social que se precisava ser destruído, né? Então todos os problemas sociais, a ideia feminista que tem dentro da universidade, e eu acredito que ainda tenha hoje, mas de que é velada para fora da universidade, de que todos os problemas sociais descendem do homem. Alguma coisa mais ou menos relacionada ao que Voltaire respondeu lá na sua missiva lá do discurso sobre a desigualdade entre os homens. Falava que o problema era a sociedade, né? Mais ou menos a ideia que se ouvia lá é de que o problema da sociedade é o homem, ou seja, se tirar o homem, se os homens forem exterminados, a sociedade vai para frente com as mulheres. E por isso se falava assim, campos de extermínio para homem, e fecundava o óvulo como um outro óvulo, porque não se necessitaria nem do esperma do homem para a reprodução humana. Então eu fiquei dentro dessa bolsa, que era mais ou menos como se fosse uma lan house que tinha lá, né? Chamava-se de laboratório, mas é como se fosse uma lan house que os alunos podiam ter aulas lá e acessar os computadores. E eu lembro que eu fui bastante perseguido lá pelos colegas que falaram que eu atrapalhava e não sei o que. E de 5 computadores que tinham funcionando, eu deixei mais de 30 computadores funcionando lá, fazendo formatações, pedindo para comprar peças e deixando que tinha o que precisava ser feito lá, né? Mas mesmo assim, uma vez me chamaram para
os colegas da Bolsa, que eram de extrema esquerda, falaram mal de mim para a chefia e queriam me excluir queriam me tirar da Bolsa, né? E eu fui para a reunião pensando que eu ia ter um acréscimo da Bolsa ou algum acréscimo de dinheiro, ou que eu ganharia mais, ou que eu pegaria uma função melhor, quando que eles foram me interpelando para que eu fizesse, em vez de 4 horas, fizesse 6 horas, porque por causa das reclamações que estavam sendo feitas da universidade, eu dizia que aquilo foi um absurdo, que eu não ia fazer, e de que falei das coisas que eu tinha arrumado, os computadores e tudo mais, né? Mas era um pessoal muito maléfico, esse pessoal, né? Colegas que faziam história, um especial, um que fazia história lá, que fez isso, né? Ele dizia que eu deixava as coisas tudo sujas lá do café, mas eu deixava limpa, e um dia eu mostrei pra ele, olha, deixou sujo aqui, eu falei, tu que deixa sujo, eu tirei uma foto e ele, por que tu fez isso? Não precisava fazer isso. Então ele é um cara super hipócrita. Então ele fazia as coisas e dizia que era eu que fazia. Mas como ele era de esquerda, ele era protegido. E deixava o lugar, um ambiente, uma podridão, né? Deixar 5 computadores funcionando dentro de mais de 30, eu achava um absurdo isso, né? Mas como eles estavam dentro do guarda-chuva político, eles podiam fazer essas coisas. Logo passou um tempo, né? Eu lembro de que eu fiz, que eu fiquei de fiscal do vestibular. Um dos vestibulares, não me lembro que ano que foi, mas foi entre 2013 e 2015. E eu lembro de ter entrado uma menina que era muito, eu acho que era 2013 o ano, mas era uma menina, eram algumas meninas que eu participei do vestibular, acho que era Ciências Sociais ou História, e elas eram meninas que eram estavam fazendo ali o vestibular, né? E eu estava acompanhando a sala para ver se ninguém colava e tudo mais. Mas elas eram meninas femininas, assim, né? Com estilo feminino de ser. E logo que entraram na universidade, tá? Antes de entrar na universidade, participando de uma festa de um cursinho pré-vestibular, que eu não vou falar o nome aqui, eu conversei com uma delas, né? E até comentei com ela sobre de que aquele grupo musical que estava se apresentando dentro daquele clube lá, né? Que tinha assim 3 mulheres na frente cantando e os homens na retaguarda como se fossem como se eles fossem servir aquelas mulheres, né? Então já existia dentro desse ambiente, já também dentro do ambiente do cursinho, um pouco de misandria. E então, passado isso, né, passou alguns anos, passou um ano e pouco na universidade, eu lembro de ter visto essas meninas já com perfil masculinizado, né? Masculinizado, tinham cortado o cabelo curto, já estavam totalmente masculinas, né? Não tem nada contra isso, mas a questão é que mostrava que parecia como se fosse a pessoal se conformando, né? Cada pessoa que entrava acabava absorvendo aquele conteúdo misândrico que tinha dentro da universidade e se tornando radical naquelas ideias. E foi isso, né? Outras coisas que aconteciam também
era dentro dos perfis do Facebook. Naquele tempo se usava o Facebook ainda, né? Mas ainda se usa hoje, né? Mas aquele tempo era com mais força que se usava do que agora, era uma coisa hegemônica. E então existia muito post feminista naquele tempo, né? E eu lembro de que um pouquinho depois teve o impeachment da Dilma, e uma publicação que era generalizada dentro do ambiente acadêmico, principalmente pelas meninas, aquela de a democracia não usa saias. E nesse post, depois de um tempo da Dilma sair, a Dilma fez uma palestra lá na URGS. E nessa palestra, eu lembro que era uma coisa estourada, assim, todas as meninas queriam ir nessa palestra, e alguns escravoceta que iam também só para fazer média com as meninas, para escutar de que ela tinha sido tinha saído da presidência porque o Estado era machista, ou seja, as pessoas do Brasil são machistas, e o fato de ela ter sido eleita 2 vezes sendo mulher, isso não contava. O que conta apenas é o fato de usar a ideologia quando convém, né? Então foi isso, né? Outras coisas que tinham muito também de publicações comuns no Facebook era a ideia de que do aborto tardio, né? De que as meninas, e também se falava isso dentro da universidade, de que são a favor do aborto tardio porque tem a possibilidade de abortar a criança caso ela nasça com sexo masculino. Ou seja, a ideia de se arrepender caso seja do sexo masculino. Ou seja, tu poder abortar o filho depois que tu descobre o sexo. É o tamanho da misandria que isso acontecia, né? Porque muitas mulheres faziam isso, acreditavam nessa ideia, porque diziam que sentiam infelizmente sentiam atração por homens, né? Então, ou seja, era uma coisa sexual, uma coisa, algo assim que elas diziam que, e ainda dizem, né, que infelizmente sentem atração por homem, como se o homem fosse o problema da sociedade, né? Como se o homem fosse a origem de todos os males dentro da universidade, da sociedade, e a eliminação, o extermínio dos homens fosse a resolução dos problemas da sociedade, né? Então, até a gente percebe isso quando a grande mídia ela utiliza as mulheres como massa de manobra, porque se a gente pegar as publicações hoje, as publicações que fazem mais sucesso com as mulheres são aquelas publicações com algum grau de misandria, né? Colocando o homem como um problema dentro da sociedade, dizendo que a mulher é maltratada dentro do ambiente de trabalho. Esses são os posts que tu vai ver, que as pessoas vão ver, que tem mais engajamentos, mais comentários femininos, né? Os posts com algum conteúdo, quanto mais conteúdo misândrico, mais esse post você vai ver que faz sucesso entre as mulheres, porque a gente está vivendo uma sociedade, agora eu acho que a ideia é tornar um pós-woke, né? Para que as mulheres não sejam vistas como massa de manobra, né? E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, né?
Mas já no Facebook tinha essas ideias assim, né? Outra coisa, as feministas, eu notava isso, de que elas só tinham pets do sexo feminino, né? Não tinham pets do sexo feminino, masculino, só feminino. E por puro ódio. E que diziam que o fato de o cachorro, se alguém tem um cachorro, algum cachorro macho, e tinha que ensinar o cachorro a não cheirar a pepeca da cadela, porque isso seria um estupro, né? E eu lembro também que dentro da universidade, quando se passava dentro dos corredores da universidade, era muito comum ter cartazes dizendo assim, ó: esse rapaz aqui apoia o estupro, ele apoia o estupro, ele é estu. E então era muito comum ver esses cartazes assim dentro da universidade de quem discordava das ideias feministas. Então quando algum aluno se levantava e falava qualquer tipo de ideia assim em público, com algum colega, elas colocavam, elas ou eles também, né? Muitas vezes os escravocentas, que queriam fazer parte dos grupos feministas, colocavam cartazes com a foto do rapaz, dizendo assim que a pessoa apoiava o estupro, né? Ou que era estupro. Então isso é comum e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que esteve na universidade sabe que tem esse grau de misandria dentro da universidade, mas sem ter vergonha de falar, porque se tu falar, tu é perseguido dentro da universidade, né? E tinha isso aí de ser a favor desse tipo de coisa, né? E então tinha isso aí. Então, pessoal, seguindo então, né? Então teve um tempo que eu fui fazer fui tentar fazer uma bolsa pro NAPEAD, que era uma bolsa para trabalhar com site, com programação, né? E eu lembro que tinha que criar um site, enviar o site por e-mail, né? Enviava no arquivo RAR. E eu lembro de ter pegado vários livros na biblioteca de HTML, CSS, JavaScript. Isso lá por 2012, 2013, lá 2014, não lembro. E lembro de ter me puxado um monte para fazer esse site. E aí passou que umas 2, 3 semanas eu lembro de ter enviado esse site pro e-mail que estava no edital. E aí passou um tempo, eu fui no NAPEAD para saber a resposta, né? Porque quem que tinha sido aprovado, como é que tinha sido o processo, eu acho. Ou ainda depois, quando eu estava fazendo outra bolsa, né? Eu fui lá. E aí eu lembro que eles falaram que tinham colocado uma menina, assim, off, falaram que colocaram uma menina pra vaga porque a programação tinha que ter mais mulher, era um lugar muito machista, ou seja, quem participou, todos os homens que participaram daquela vaga, e eu que tinha me matado estudando mais de um mês para estudar, tinha botado o trabalho fora, porque era uma vaga que foi destinada para alguém pelo sexo dela, porque ela nasceu com sexo feminino. Dizia-se que era uma política para aumentar o número de mulheres na programação, né?
O que me trouxe bastante decepção depois de todo aquele meu empenho e de pensar que o mundo era meritocrático naquela ideia que eu tinha. E foi bastante desigual isso. E aí, saindo na PEAD, eu lembro de ter visto escrito na parede: a revolução será feminista. E tem razão, né? A revolução foi feminista. A gente passou por uma revolução cultural gramsciana feminista, né? Isso é inegável, qualquer pessoa percebe, e que ela teve um apogeu entre 2010 e 2020, onde não se podia fazer nenhuma crítica ao feminismo, que a pessoa era taxada como estupradora, né? Hoje em dia, graças a Deus, graças a lutas dos homens pelo direito dos homens, a gente percebe que se tem mais espaço de fala ao homem, onde antes tinha sido calado qualquer espaço de fala. Passado um tempo, eu lembro que eu fui para o curso de engenharia elétrica, mudei do engenharia de controle de automação para engenharia elétrica, e já logo que eu entrei no grupo do Facebook, eu lembro que eu postei que era uma palhaçada projetos como Mulheres na Engenharia, né? Porque era um projeto, imagina que entra 26 homens e 4 mulheres na engenharia elétrica. Então eles pegaram e fizeram uns projetos que traziam as melhores, que eu me lembro de cabeça, era isso aí, né? Pegavam as melhores vagas no mercado de trabalho e indicavam as mulheres para aquelas vagas, né? E as melhores vagas de estágio, as melhores vagas de bolsa, as melhores vagas de intercâmbio eram passadas para as mulheres. Ou seja, todo mundo estudou igual, todo mundo fez o vestibular igual, todo mundo fazia as provas iguais, mas aquele não era por nota, não era por mérito, era uma coisa mais voltada pro sexo que tu nasceu, né? Imagina que de 26 pessoas, de 30 pessoas, 4 são mulheres, e essas 4 são privilegiadas por serem mulheres, né? Hoje a gente vê que, percebendo de que as colegas do sexo feminino, né, as meninas, ficaram com as melhores vagas no mercado de trabalho, e também já era uma coisa que se percebia dentro do LinkedIn, notando de que tinha muitas vagas no topo, né, e ainda tem no topo, de vagas destinadas a mulheres, vagas de direção, né, apenas por ser mulher, porque segundo essa ideologia woke, uma ideologia que tem como base a misandria, ou seja, uma ideologia genofascista, essas vagas precisam ser destinadas para mulheres mesmo, que todo mundo tenha estudado igual, mesmo que a pessoa seja pobre, ou seja... Mas aqui, voltando para essa vez que eu falei que Mulheres na Engenharia era um grupo, era um projeto, eu falei que era um projeto misândrico, e eu fui atacado, e o pessoal do grupo de engenharia elétrica estavam fazendo pressão, queriam fazer pressão na Congrade para me excluir, para me expulsar dentro da Universidade Federal por aquilo, né? E eu pensei assim, apenas por eu dizer que o projeto Mulheres na Engenharia, que traz privilégios para mulheres, apenas por eu falar que isso é um projeto misândrico, eles queriam me excluir dentro da universidade. Me excluir, ou seja, eu passei 3 anos de cursinho, gastando dinheiro, trabalhando, vendendo salgadinho vendendo salgadinho de mercado em mercado, me matando, ou seja, nasci de família humilde, família pobre, né? Tive que vender salgadinho, tive que correr atrás, fazer serviço de instalação elétrica e ficar 5 anos na universidade lá, que eu já era 2016, já é mais 3 anos de cursinho, 5 anos de universidade, para ser expulso da universidade porque eu era contra
aquelas ideologias, apenas por fazer um post dizendo de que mulheres na engenharia era um grupo, era um projeto misândrico, né? E eu nunca fui contra, nunca falei a favor de violência contra a mulher ou contra a mulher dentro do espaço de trabalho ou contra qualquer coisa que seja, ou questões de costumes, assim, nunca fui também a favor de questões de costumes, sou totalmente liberal nisso, mas a ideia é que dentro da universidade pública não há espaço para o contraditório e é mais radical de qualquer igreja que eu já pisei dentro, não existe radicalismo religioso tão radical quanto o radicalismo político dentro da universidade pública, que mais parece uma igreja ortodoxa, né? Ou ainda mais ortodoxa que uma igreja, né? E então eu lembro de ter entrado no curso de engenharia elétrica e o pessoal querendo pedir a minha expulsão da universidade por causa disso. Mas também era muito comum também dentro da universidade partidos políticos, né? Tem muito partido político dentro da universidade. Diariamente pessoas frequentavam a universidade, como eu lembro de cabeça aqui, era a Maria do Rosário e a Luciana Genro. Eu lembro de ter visto elas lá na universidade, com bastante frequência visitavam, até no IFCH cumprimentavam e pregavam, iam lá para pregar ideias misândricas dentro da universidade, né? Então é isso que eu vejo, assim, sabe? O que eu passei dentro da universidade e eu percebi e que não é falado fora e dentro da universidade. E depois de formado também, fiquei por muito tempo com medo de falar, porque eu ficava a pensar de que os professores, eles são pessoas que têm a capacidade de indicar a gente para trabalhos dentro e fora da universidade, eles têm contatos, eles são um bom network, e por questões de vaga de estado, doutorado, a pessoa sempre acaba ficando calada porque tem medo de perder alguma coisa, né? Medo de ser perseguida, mesmo de perder alguma oportunidade. E é por isso que não se fala dessas coisas fora da universidade, de que a universidade pública, a primeira função dela é a doutrinação, ou seja, tanto por isso de que criar vaga para servidor público, um voto de um servidor valia voto de 15 valia o voto de 15 alunos dentro da universidade, ou seja, a universidade é feita para o servidor público. E em último lugar, a universidade pública, ela é um lugar de ensino, né? Então eu não vejo mais esse olhar de que a universidade pública é melhor que a universidade privada. Até porque normalmente as pessoas demoram mais do que o máximo, que os 5 anos, para se formar. Tal é o jeito que é feito, com muitas greves, muitos problemas na universidade, muitas questões políticas, muitas paradas, assim, é mais comum dar algum problema do que ficar tudo normal, né? Então, muita politicagem. Em último lugar está o ensino dentro da universidade pública. E a única vantagem da universidade pública é que ela pega os melhores alunos, ainda por essa ideia de ser a melhor universidade pelo ensino, mas não é, porque o vestibular dela acaba por ser uma universidade de graça, gratuita, acaba fisgando os melhores alunos, e por uma questão histórica ainda se tem, também por questões de cursinho também, por questões de propaganda,
de que a universidade pública antigamente era considerada o melhor ensino, mas hoje eu digo que é só um lugar para doutrinar os alunos, né? E para tu demorar muito mais tempo para se formar do que o tempo habitual. Então, eu não sei se eu falei disso, mas eu tinha falado também de outras ideias que tinham lá dentro, que era a ideia também da presunção de culpa, né? De que que tinha que ter presunção de culpa para o homem, no caso de uma acusação de estupro ou de abuso, porque senão tu estaria considerando que a mulher está mentindo, né? Tu está considerando que o homem é inocente, que a mulher é mentirosa. Então, esse é o tipo de ideia que circula dentro da universidade, ideias de destruição do homem, ideia extremamente misândrica e de extermínio de um gênero, ou seja, a ideia de que o extermínio do gênio masculino na universidade resolveria todos os problemas da universidade e que só seriam aceitos homens na universidade, na sociedade, homens que fossem afeminados e de que se subjugassem e que se aceitassem ficar um degrau abaixo das mulheres dentro da escada ideológica, da escada que coloca o homem em último lugar, né? O homem homossexual nesse último lugar aí, e de que o homem hétero, o homem deveria ser exterminado da sociedade, porque é o problema, é a raiz de todos os problemas da sociedade. Então é isso, pessoal. Também, para finalizar, eu queria... Então é isso, pessoal.